Opa, boa noite, plantonistas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à aula de aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista intensiva e sou mentora de médicos. Estou aqui para te ajudar a dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. A aula de hoje é o que todo médico precisa saber para ter segurança no plantão. E aí você pode me perguntar, mas como assim, Raíra? A aula de aquecimento para a imersão? O que é a imersão? A imersão é um curso em emergências cardiológicas online gratuito que eu vou realizar. Todas as informações de data e horário estão no link na bio. Quem quiser receber o link para se inscrever, digita eu quero e você vai receber o link para a inscrição na imersão. A imersão, gente, vai ser esse super evento que eu e minha equipe estamos preparando com muito carinho, especialmente voltado para as dúvidas da prática diária de vocês, em que vocês realmente vão dar esse primeiro passo para ter segurança no plantão. Então, hoje é uma aula de aquecimento, ou seja, estamos preparando o terreno. Eu vou trazer aqui os temas iniciais para que vocês, quando chegarem na imersão, possam ter o melhor aproveitamento possível da imersão, tá? Já saiam com tudo medular. Pois bem, então vamos lá, aula de hoje, o que todo médico precisa saber para ter segurança no plantão. Se você é médico, se você é médica, já pega o aviãozinho aqui, compartilha com outro colega médico, para que ele também possa ter acesso a esse conteúdo que salva vidas. E quem vai entrando aí, tô vendo o pessoal dando boa noite, me digam aí se vocês são médicos, se são estudantes de medicina, se são estudantes de medicina, se falta muito tempo para se formar. Se você for médico, você já atua em emergências, me conta aí os principais medos, receios, você me coloca tudo aí que a gente vai vendo. Então me diz onde você é, por exemplo, eu sou Raíra, do Piauí, falo de São Paulo, então muito prazer. Então vão colocando aí pra vocês de onde que vocês falam, pra gente ir conhecendo um pouquinho melhor vocês, tá bom? E lembrem só de digitar eu quero, que vocês vão receber o link de inscrição na imersão online gratuita, beleza? Então vamos lá. O que todo médico precisa saber para ter segurança no plantão. Gente, segurança no plantão é algo que te traz muita paz de espírito, né? O que é segurança no plantão? É você saber que sempre fez o melhor pelo seu paciente, que nunca perdeu a chance de salvar nenhuma vida. Então você vai tranquilo pro seu plantão, sabendo que o que chegar você vai resolver. Nossa, Raíra, e aí, será que isso é possível? É possível, eu vou te mostrar na aula de hoje. Então, estamos aqui nessa aula e eu vou te contar exatamente o que todo médico precisa saber para ter segurança no plantão. Eu não vou falar aqui, gente, de coisas, de assuntos, de casos clínicos que são raros e que não são graves, não. Eu vou falar o que é muito comum e o que mata, o que leva a óbito. Então é disso que eu vou falar. E é exatamente o que você precisa para o seu plantão, o que é mais comum e o que é mais grave. Então é disso que eu vou falar aqui, tá bom? E não ache, gente, que ter segurança no plantão é algo impossível. A doutora Raíra tem segurança no plantão porque ela fez 5 anos de residência em cardio intensiva. Não é só assim que você adquire segurança no plantão. Esse é um caminho, mas é um caminho longo e caro. Eu vou te mostrar aqui um caminho mais direto para você ter segurança no seu plantão. Certo? Então, vamos lá. Não vou falar de coisas raras, de coisas que são supérfluas. Vou falar daquilo que é mais comum e mais grave. Para começar, eu vou trazer aqui alguns casos clínicos para vocês, tá bom? E galerinha aí do YouTube, depois segue o Instagram. Quem tá no Instagram, depois segue ali o nosso canal no YouTube pra gente crescer, levar essa informação que salva vidas para o maior número de médicos possíveis. Então, simbora! Vamos lá, você tá no seu plantão. Qual é o seu medo no plantão? Ai, meu Deus, uma parada cardiorrespiratória. De repente, doutor, parada. Você sai correndo, não sabe por onde começar. Você, como médico, é o líder da equipe, mas você não sabe como liderar uma parada. É aquele caos, é ou não é? Então, caso 1, que muitos médicos me trazem como dor, como dificuldade, como medo no plantão. Outro caso, imagina você tá no plantão e de repente, doutor, o paciente tá ali com a frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto e agora tá hipotenso. Aí você fica, ai meu Deus, o que que eu faço? Vou ligar uma nora? Vou rodar um elétrico? Não é assim que a gente conduz um ataque à arritmia instável, que seria o caso desse paciente. Então tem várias situações que podem acontecer de repente no seu plantão e você vai precisar saber o que fazer ali na hora, né? Não dá tempo de ligar para um colega, de olhar um aplicativo, ele tá sem sinal, tá sem internet, não dá tempo de procurar no livro. Gente, tem situações que o paciente tem minutos de vida.
Então, situações... Então, o que vocês estão percebendo aqui das situações que eu estou trazendo? O que tem em comum entre elas? Outro caso, você está lá no pronto-socorro, aí alguém diz aquela famosa frase: nossa, que plantão tranquilo. Eita, aí lascou, né? O que acontece quando alguém diz assim: eita, o plantão tá tranquilo, né, doutor? Né, doutora? O que acontece nessa hora? Me digam aí. Começa a chegar um monte de caso grave. Aí chega um edema agudo de pulmão hipertensivo. O paciente em franco desconforto respiratório, ele tá se afogando, né? Ele tá o pulmão cheio de líquido, então ele tá se afogando ali, literalmente. Ele tá aqui dispneico, saturando 70%, hipertenso. Aí você leva pra sala de emergência, não sabe por onde começar. Muitas vezes as pessoas seguem aquelas receitas de bolo que não servem, né? Então, cada paciente com IC tem uma classificação de perfil hemodinâmico diferente. O perfil B recebe furo, mas o perfil L recebe volume. Cada classificação tem uma forma diferente de manejar. Isso tudo está dentro do método que eu vou trazer para vocês. Um método que te mostra como ter segurança no plantão, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Caso de edema agudo de pulmão hipertensivo. Gente, o edema agudo de pulmão hipertensivo, que é o IC perfil B, se você maneja direitinho, ele sai sem tubo, é maravilhoso. Agora, quando você não sabe o que fazer, o paciente vai pro tubo, pode até parar. Então, outra situação que você, muitas vezes... Aqui eu tô trazendo as situações que eu vejo que chegam pra mim como as principais dúvidas. Outro exemplo, crise hipertensiva no pronto-socorro. Ninguém sabe o que fazer. E dá furosemida pro paciente. Não, gente, tá errado. Furosemida tá errado pra crise hipertensiva. Você precisa fazer o quê? É avaliar se esse paciente está em emergência hipertensiva, urgência hipertensiva, pseudocrise hipertensiva. Cada um tem um tratamento diferente. A emergência hipertensiva tem risco de morte iminente. E tu lá dando furosemida para o paciente que nem antihipertensivo não é. Então veja que cada uma dessas situações, o que elas têm em comum? Elas podem surgir do nada, de repente vem uma situação dessa. Você tem que saber manejar. E essa situação te dá medo por quê? O que elas têm em comum? São situações que dão medo, são emergências cardiológicas e elas dão medo porque você tem que identificar rapidamente o que está acontecendo, dar um diagnóstico muito rápido, sem ajuda. É você e você que tem que dar esse diagnóstico. E tem que entrar com a conduta salvadora de vidas, que muitas vezes inclui usar uma dobutamina para um IC perfil C, por exemplo, usar um nitroprusiato de sódio, um bomba de infusão contínua para um edema agudo de pulmão hipertensivo. Envolve uma cardioversão elétrica sincronizada no ataque à arritmia instável, como eu citei aqui. Envolve manejar uma PCR atualizada, sabendo tudo que tem que fazer, organizando aquela equipe que está um caos, porque parada cardiorrespiratória é um caos. Você tem que chegar ali para organizar. E se você não está seguro, você não transmite segurança para sua equipe. Sua equipe não confia em você. Por que tem médico que a equipe confia e médico que a equipe não confia? Porque você não transmite segurança, você não sabe o que fazer. Então, o que eu trouxe essas situações aqui? Todas elas são situações que trazem medo. Então, se você souber manejar essas situações, você vai ter segurança no seu plantão. Todas essas situações requerem rápido raciocínio diagnóstico para chegar no diagnóstico correto e entrar com a conduta imediata salvadora de vidas. O paciente com ataque à arritmia instável, ele pode ter alguns minutos de vida só. Você só tem esse tempo para identificar o que está acontecendo. E não dá tempo de rodar eletro, não dá tempo de pedir ajuda. Você tem que saber o que fazer. Então, é por isso que você não tem segurança no plantão. Porque você tem medo de enfrentar situações como essas. Essas situações são as emergências cardiológicas. E, gente, eu entendo que as emergências cardiológicas são as mais temidas da clínica. Claro, são situações que você tem que agir muito rápido. E aí você começa a falar, mas eu não sei interpretar traçado eletrocardiográfico no monitor. Doutora, não dá. Paciente grave, emergência, tá um branco na minha cabeça, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Eu não tenho raciocínio clínico rápido, direcionado. Calma aí que eu vim aqui trazer uma solução para você. Eu vim primeiro organizar seu pensamento, te explicar por que você não tem segurança no plantão. Nossa aula é sobre isso, né? E é por isso, porque essas situações de emergência cardiológica você ainda não sabe manejar. Então, para você ter segurança no seu plantão, você precisa saber sozinho aquilo que tem que ser rápida abordagem, que não dá tempo de pedir ajuda, de contar com ajuda. E essas situações são as emergências cardiológicas. Veja, as situações de emergência cardiológica são as mais comuns da clínica, são as mais graves. E qual é a situação qual é a doença ou as doenças que mais matam no mundo? Doenças cardiovasculares.
Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Dentro delas, o infarto. As pessoas morrem por infarto. Aí, se a gente não sabe manejar um infarto, como é que a gente vai dar plantão? Não dá pra dar plantão. Então, pra você ter segurança no plantão, e aqui já te dando uma primeira resposta da nossa aula, o que todo médico precisa saber para ter segurança no plantão? Ele precisa saber emergências cardiológicas. Aí você vai dizer assim, agora lascou, Raíra. Agora lascou, porque isso aí era tudo que eu não queria ouvir. Emergência cardiológica, tá doida? Emergência, eu já tenho medo da emergência cardiológica, criatura. Eu vou fazer uma cardioversão, conduzir uma parada. Então agora lascou pra mim. Calma, que eu vou te explicar como é que tu vai conseguir isso. Calma. Então vamos lá. Respondendo no começo da aula, que eu vou aqui não só trazer a consciência, mas eu vou te mostrar o caminho para chegar lá. E lembrando, gente, quem tá entrando agora, estamos numa aula de aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas, certo? A imersão é um evento online gratuito, é um super evento que eu fiz justamente para você dominar emergências cardiológicas e ter segurança no plantão. Digita eu quero para receber o link de inscrição, tá? Lá na bio tem todas as informações de data e horário. Vamos lá então. Então, o que todo médico precisa saber para ter segurança no plantão? Ele precisa saber identificar e manejar emergências cardiológicas. Aí, para você que está aí chateado comigo, porque eu te trouxe essa verdade, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Gente, isso é treinável. Você vai dizer assim, Raíra, já sei o que tu vai me dizer. Você domina emergência cardiológica, porque você é referência em emergência cardiológica, você fez cardiologia intensiva no Dante Pazanese, Instituto Dante Pazanese, que é referência na América Latina, fez mestrado, hoje é diarista de UTI cardiológica de referência na Avenida Paulista. Não é a única forma de dominar a emergência cardiológica, não. Tenho essa ótima notícia pra você. Eu segui esse caminho, que é um caminho longo, um caminho caro, ralei muito para seguir esse caminho. Mas pra você que não vai ser cardiologista, que não vai ser cardiointensivista como eu sou, você precisa, pra sobreviver no seu plantão, porque você vai começar dando plantão, você precisa dominar emergências cardiológicas. E calma que isso não é tão longo assim, não precisa desses 5 anos de formação, 7 anos de experiência que eu tenho, não. Existe uma forma, um atalho. Eu criei esse atalho para você. E eu vou te falar um pouquinho dele agora. Esse atalho, esse método, eu chamo de método DEC. É um método que eu criei ao longo de anos de formação e de experiência atendendo paciente emergência cardíaca. Quantos edema agudo de pulmão hipertensivo eu atendi na minha vida? Quantos pacientes com IC? Todos os perfis eu já atendi várias e várias vezes. IC perfil B, perfil C, perfil L. Quantos pacientes com infartos os mais variados possíveis, da maior gravidade possível. Pô, eu tava no Dante, né, ali. Minha formação é do Dante, é referência ali em cardiologia. Então, a gente pega os pacientes mais graves. Então, eu atendi centenas de pacientes em emergência cardiológica. E o que eu observei com a minha formação em residência e com essa experiência? Eu observei os padrões de apresentação. Eles se apresentam das mesmas formas. E eu estruturei isso, organizei o raciocínio e criei um método, que é o método DEC. E eu aplico esse método para conduzir esses pacientes. E eu falei que massa, esse método sempre dá certo. Ensinei para os residentes, que eu, quando, passando com residentes, ensinei para os residentes os cursos práticos. E eles aplicavam também. Eu, nossa, que legal, acho que mais gente precisava saber disso. E aí eu passei a ensinar na internet. E é legal que as pessoas conseguem aprender aqui também. Então esse método é que eu vou trazer um pouquinho dele aqui com você no aquecimento e muito mais na imersão, tá? O raciocínio clínico rápido e direcionado, ele é treinável. É possível aprender. Então, você que fala, eu não... Nossa, Raíra, eu travo diante do paciente grave. Emergência cardiológica, socorro, dá um branco. Gente, esse raciocínio, ele te permite sair do branco. Do zero para o diagnóstico, rapidamente. A gente parte do zero mesmo, tá? Então, tem uma forma, uma estrutura, um caminho a seguir, um passo a passo, que ele começa do mais grave para o menos grave. E aí você vai identificando o que estaria contribuindo para matar esse paciente, para levar esse paciente a óbito. E você rapidamente identifica isso, dá o diagnóstico sindrômico, e aí é só entrar com a conduta salvadora de vida. Então, esse é o método DEC, é um método que eu criei, que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou compartilhar aqui ao longo do aquecimento e principalmente na imersão. E essa é a forma mais rápida de você dominar a emergência cardiológica e assim adquirir segurança no plantão. Porque se for para você tratar um paciente, veio com uma lesão de pele, pô, dá tempo pra você tirar uma foto, mandar para um dermato. O paciente está com uma infecção X, que não é sepse, que não é urgência.
Você pesquisa ali no livro, que antibiótico eu vou usar aqui para tratar esse pé de abelha. Então, tem situações que você consegue pedir ajuda, que você consegue olhar. E tranquilo, dá para você pedir. Ninguém sabe tudo o tempo todo, que você tem que ter interesse em resolver o problema do seu paciente. O que não dá para você não saber de cara resolver é uma situação de emergência cardiológica. Como essa que eu citei. Raíra, você está sendo muito drástica. Não, parada cardiorrespiratória é a maior emergência cardiológica que existe. A maior de todas. E você precisa saber o que fazer imediatamente. Uma TV, taquicardia ventricular instável, você precisa cardioverter imediatamente esse paciente. Se você erra na sedação, o paciente pode parar. Se você não sabe sincronizar e você faz uma desfibrilação em vez de uma cardioversão, o paciente para por causa de você. Se você tem medo de fazer uma cardioversão e diz, não vou fazer cardioversão. Eu vou mesmo fazer uma amiodarona. Aí o paciente, enquanto prepara, o paciente para. Porque ele precisava daquela cardioversão, porque é um ataque à arritmia instável. A única conduta correta, que eu tô te falando como subespecialista, mas também é o que está escrito no ACLS da American Heart Association, nas diretrizes brasileiras e também europeias de reanimação. A cardioversão elétrica é a única conduta salvadora de vidas diante de um ataque à arritmia instável, sendo ataque à arritmia a causa da instabilidade. E aí, como é que você vai pro plantão sem saber disso? Não dá pra ir. Porque essas situações vão acontecer. E essas situações são graves. Elas são graves e são comuns. Então tem que saber. E você fazendo plantão, você tendo essa segurança, você se torna referência para os seus outros colegas. O pessoal te manda eletro para você ajudar a interpretar quando você sabe disso. Você não precisa mais fazer UPA e atender 70 fichas num dia. Você vai fazer o plantão de emergência, que atende muito menos de UTI. Eu na UTI fico com 8 pacientes. Então, veja, 8 a 10 pacientes, 7 a 10 pacientes. Tem UTI que a gente fica com 7 pacientes. 8, 10 pacientes, no máximo são 10 pacientes. Então, você consegue atender muito melhor esse paciente. É um paciente mais grave. Se ele entrar em intercorrência, você tem que saber o que fazer. Então, isso é o que você consegue. Um plantão que paga melhor, que você consegue cuidar melhor do seu paciente, você tem menos trabalho quando você domina a emergência cardiológica. Então, além da segurança no plantão, o dominar a emergência cardiológica te traz muito mais coisa, né? Te traz essa estabilidade, você se torna referência, te traz confiança, a equipe te vê de um jeito... Quem nunca viu? A equipe falando, aquele médico ali, não sabe não. Essa doutora aqui é boa, quando ela chega, nossa, ela resolve. Então você transmite segurança quando você tem segurança. Se você não tiver, todo mundo sabe que você não tem segurança. E é por isso que eu tô aqui. Para compartilhar com você essa chavinha que vai te deixar seguro no plantão. É o método DEC. Cada situação de emergência cardiológica eu tenho um passo a passo. Crise hipertensiva, eu tenho um passo a passo para você atender. Raíra, onde que eu vou ver esse método DEC, pelo amor de Deus? Aqui no aquecimento e principalmente na imersão. Domine as emergências cardiológicas. Certo? Então, vamos lá. Só direcionando. Para você que pensou, eletro não é para mim, paciente grave não é para mim, emergência não é para mim, emergência cardiológica não é para mim. Gente, é assim. Raíra, dá um branco na hora. Cara, dá pra partir do branco. Esse passo a passo, a gente tem ele desde quando você parte do branco, chegar um paciente, você não sabe nada dele, e você consegue identificar qual situação levaria ele ao óbito, e assim você interrompe isso. Então tem esse passo a passo. E desde o branco até outras situações, que você já conhece o paciente, já sabe mais ou menos ali quais são as possíveis intercorrências que podem acontecer, e quando acontece você já está preparado para resolver. Então, isso é fundamental para o seu plantão. É isso que faz a diferença, tá? Então agora eu vou te dizer, vamos dar um exemplo. Raíra, eu não entendi não como é que esse método atua. Vou dar um exemplo para você. E vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu dou um exemplo em emergência cardiológica ou um exemplo em emergência geral, porque esse método ele serve para tudo, tá? Tanto emergência cardiológica como emergência geral. Vou dar 2 exemplos aqui. Um em cardio e um fora da cardio. Vamos lá. Paciente, 50 anos. 55 anos. Masculino, hipertenso, ex-tabagista e com sobrepeso. Ele chega no seu plantão e ele refere um mal-estar. Hipertenso, diabético, tá? E ex-tabagista. Chega no seu... E sobrepeso. Chega no seu plantão. Refere, doutor, eu tô com um mal-estar aqui, meio aqui, sabe? Você, mas é uma dor no peito aperto? Não, é um mal-estar mais aqui. Aí você, uma região epigástrica. Eu tô nauseado. Aí
pálido, sudoreico. Você, nossa, que esquisito. Nauseado e com mal-estar epigástrico, deve ser uma dispepsia. Dá aí algum IBP para ele. Não faz eletro. Não avalia direito o paciente. Quando você vai reavaliar, depois, vou ver outros pacientes. No final do dia, você volta ali para reavaliar ele. No final da manhã, o paciente já está apresentando hipotensão, sinais de baixo débito, e você nem sabe o que está acontecendo. Então, isso é uma forma de atender um paciente aleatoriamente. Porque, gente, o paciente, na vida real, o caso clínico não vem montado como na prova da faculdade, a prova de residência. Não, é você que monta o caso clínico. E aquele paciente tem 1 milhão de informações ali para você tirar. Se você começa a ir para o lado errado, você se distancia cada vez mais do diagnóstico. Então, você não só não se aproxima, como você se afasta do diagnóstico. Se ele tem minutos de vida, você perdeu essa chance. A chance que o paciente confiou, a familiar confiou. Então, é muito complicado você pegar um plantão sem estar preparado, né? Sabe por quê? Se você vai fazer uma cirurgia eletiva, você escolhe o médico, né? Agora, se você está em uma situação de emergência, você não escolhe o médico, você chega no pronto-socorro para ser atendido. Agora, o médico que está no pronto-socorro, ele escolhe estar ali. E se ele está ali sem estar preparado, é porque ele está disposto a pôr em risco a vida de outras pessoas. Não seja esse médico. Então, esse é um exemplo de atendimento desse paciente sem um método correto. Agora, vamos para o método correto? Mesmo paciente. Paciente masculino, 55 anos, hipertenso, diabético, ex-tabagista, sobrepeso. Chegou com epigastralgia, mal-estar e náusea. Aí você, com a doutora Raíra, com o método DEC, eu aprendi que um paciente que tem um desconforto torácico, e ali você inclui, sim, região epigástrica, esse paciente, ele tem que ser avaliado. Será que pode ser... O que pode ser de pior? O primeiro ponto do método DEC é: comece pensando no pior. Nossa, Raíra, você é pessimista. Sim, é assim que eu salvo vidas. Todos os dias. Então, começa pensando no pior. Cara, será que essa epigastralgia não é uma manifestação de uma síndrome coronariana aguda? Putz, deixa eu ver. A doutora Raíra falou... Isso aqui, gente, eu tô trazendo para vocês. Meus alunos já sabem de qual. A doutora Raíra ensinou que, diante de um paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, eu vou fazer anamnese. Mas a anamnese não é para fazer aquela anamnese de 2 horas da faculdade. Aqui é um paciente diferente, então ele precisa de uma abordagem diferente. Ele precisa ser avaliado pelo método DEC, usando o método DEC. Então, eu vou avaliar na anamnese 2 pontos, só 2 pontos. Fator de risco cardiovascular e clínica de isquemia. Veja que eu não falo dor torácica. Eu não falo dor torácica típica, eu digo clínica de isquemia, porque parece que a atípica afasta e não afasta. Tem grupos de pacientes que têm dor atípica. Quem sabe aí o grupo de pacientes que tem esse desconforto torácico atípico? Coloca aí no chat. E, gente, quem quiser receber o link da imersão, digita eu quero, tá? Se teve alguma pergunta que eu não respondi, manda de novo, gente, que eu acabei não vendo, tá bom? Mande aí de novo que eu respondo. Pois bem, gente, então, você vai lá... Bom, a doutora Raíra me ensinou isso, né? Vou ver a anamnese. Tem muito fator de risco cardiovascular esse paciente. Hipertenso, diabético, ex-tabagista, obeso. E o desconforto dele vem junto com equivalentes isquêmicos, né? Então, ele vem com o quê? E lembre que ele é diabético, ele pode ter clínica atípica, mulheres, idosos diabéticos, outros neuropatas, transplantados. Exatamente, gente, exatamente, vocês estão afiados aí. Então, ele vem com essa epigastralgia. E aí você faz um eletro, tá lá o supra inferior. Então, assim, se você... Lembrando, eu vi aqui, ó. Anamnese, fator de risco cardiovascular ele tem. E uma clínica que me sugere isquemia ele tem também. Se os dois estão juntos, game over. Esse paciente tem síndrome coronariana aguda. Mesmo que o eletro venha normal e o exame físico normal. Então, a anamnese, o exame físico, eu não vou destrinchar muito aqui para entrar em detalhes. E o eletro só vai te dizer se essa síndrome coronariana aguda, que eu já decidi na anamnese, ainda assim o eletro, eu já decidi isso, se ela é com supra ou sem supra. Então, quando você sabe o passo a passo e o que esperar de cada etapa, e começa pensando no pior, você não vai deixar passar um diagnóstico desse. Você também não vai cometer um erro muito comum. Eletro normal, alta, tá errado. É na anamnese que eu defino isso. Então, tudo isso a gente vai ver, tá, gente, no método DEC. E a gente vai ver um pouco do método DEC aqui, principalmente na imersão. Certo? Um outro exemplo. Dá um outro exemplo aqui. Paciente chega rebaixado para você. Se você vai atender sem usar um método, você vai, rebaixado, senhor, tá muito rebaixado aqui, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Deixa eu ver, exame neurológico, não chama atenção, só tá rebaixado. Vamos fazer uma tomografia. O paciente para na tomografia. Você nem sabe o que aconteceu.
Agora, vamos atender esse paciente com o método correto? O paciente chegou rebaixado, paciente grave. Quem se move ganha, porque se ele tivesse parado, ganhava paz, né? Que a gente ia avaliar o ritmo. Não, ele tá vivo, mas está rebaixado. Quem se move ganha move, monitorização. Lá no monitor, oxigênio, veia, exame físico, é ou não é? E você pode fazer o eletro desde que ele não atrase sua conduta. Aí na monitorização você vê os sinais vitais. Pressão 160 por 90, saturando 85%, você já coloca ali um aporte de O2. E a frequência 25 batimentos por minuto. 25 batimentos por minuto. Aí você, opa, é uma brad instável, vou entrar com a conduta. Gente, é muito rápido um diagnóstico desse quando você sabe para onde olhar, quando você usa o método correto. Eu parti do zero, gente, eu não conhecia esse paciente. Chegou rebaixado, pode ser ququalquer coisa, pode ser AVC, pode ser hiperglicemia, pode ser alteração de sódio, pode ser sepsis em idoso, pode ser qualquer coisa. Eu não faço ideia, rebaixamento de nível de consciência tem pelo menos 50 diagnósticos. É ou não é? Aí tu vai olhar diagnóstico por diagnóstico na tua listinha? Não, tu tem que saber por onde começar. Quem se move ganha move. Monitorizei via frequência de 25. Se eu sei que uma bradicardia pode causar como instabilidade um rebaixamento de nível de consciência, já deu diagnóstico. Aí ele tá desaturando, vai escutar, tem estertor. Eu sei que uma bradicardia pode causar insuficiência cardíaca. É um sinal de baixo débito. Esses são sinais de baixo débito, são sinais de instabilidade dentro de uma bradicardia. Se eu sei disso, atropina e pega o tratamento de segunda linha, marca passo, dopa, adrena. Entendeu? Em BIC. Então, eu parti do zero. Não tinha nada do paciente. E cheguei no diagnóstico aí em minutos. Se você tem a abordagem correta, você consegue chegar lá. Certo? Então, gente, fica aqui o convite para se inscreverem na imersão Domine as Emergências Cardiológicas, em que eu vou te ensinar isso aqui. Vou te mostrar os primeiros passos para dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. Certo? Então, para finalizar, vou dizer para vocês o jeito errado e o jeito certo a partir de agora que vocês têm essa consciência. O que eu não devo fazer, Raíra? O que é o errado? Ir para o plantão sem dominar a emergência cardiológica. Pelo amor de Deus. Principal causa de morte no Brasil e no mundo. Vai chegar para você. Se você não souber conduzir, perdeu a chance. E o que eu devo fazer, Raíra? Você deve começar do começo. Eu tô te trazendo aqui a consciência disso. Então é o primeiro passo, tá? Aqui é o primeiro passo. Você deve conhecer o método DEC. Então vem, acompanha a imersão. Pensei que eu tinha desligado aqui o microfone. Acompanha a imersão. Acompanha o aquecimento e a imersão. Para eu te mostrar esse método DEC, que é esse método tão fenomenal, que mesmo que dê um branco, que você vai partir do zero, você vai chegar no diagnóstico, vai entrar com a conduta salvadora de vidas. Certo? Esse é o jeito certo. Antes do plantão, você tem que conhecer o método DEC, tem que aplicar em casos clínicos, tem que ter um mentor para tirar suas dúvidas, e aí sim você está pronto para o plantão. Porque seu paciente não pode ser um laboratório, né? Ah, vou experienciar aqui, será que vai dar certo? Pô, é uma vida, né? Ser humano, que tem uma família, que tem seus sonhos, seus medos. Então você tem que treinar antes, tirar as dúvidas antes para estar pronto lá no seu plantão. Opa, vi aqui uma dúvida. E, gente, o pequeno passo, já respondo, o pequeno passo para você começar hoje, para já mudar, é o método DEC. O primeiro ponto é comece pensando no pior. Dor torácica, o que é o pior? As causas fatais, infarto, dissecção. Então comece pensando no pior. Aí depois, não foi o pior, ótimo, descartei o pior, tô tranquilo. Então começa pensando no pior, isso é para você já usar no seu plantão de amanhã. E aprenda mais e mais no método DEC para você atingir essa segurança no plantão. Vamos lá. Taquiarritmia instável em gestante que amamenta, né? A mesma conduta, sim. Até porque a prioridade ali... eu não entendi sua dúvida. É sobre as drogas, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Taquiarritmia instável. Em lactente, na verdade, né? A taquiarritmia instável, a conduta vai ser a mesma. A dúvida seria maior se fosse numa gestante, né? Tá gestante, o que eu vou fazer com a taquiarritmia instável? Se tá instável, gente, é cardioversão. E você pode cardioverter uma gestante. Não sei se essa foi a dúvida. Você pode, por exemplo, cardioverter uma gestante. Essa seria a maior dúvida que chega pra gente. E é seguro, tá? É seguro pro bebê. E mesmo que não fosse, a prioridade é a mãe. Então, se a mãe morrer, morrem os dois, né? Então você tem que salvar a mãe. Às vezes a gente tem algumas drogas, se fosse um ataque à arritmia estável, por exemplo, numa gestante ou em uma mulher que está amamentando, aí a gente vai pensar um pouquinho mais nas drogas, tá?
Principalmente na gestante, a gente evita a mildarona, por exemplo, mas beta-bloco dá pra fazer. Então, existe essa conduta. Não sei se era bem isso que você queria perguntar. Então, meus amores, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Se inscrevam na imersão, tá? Lá eu vou trazer o método DEC aplicado e compartilhem essa aula com um colega médico, para ele também ter acesso a esse conteúdo que salva vidas. Certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Aguardo vocês lá.